paz do Senhor. Estamos entrando no seu lar com mais um programa com a palavra de Deus, que limpa, que exorta, que nos purifica. E estamos felizes porque este é o dia que o Senhor nos fez. Você é bem-vindo para acompanhar a leitura da palavra, para aprender um pouquinho mais. Assim, não que nós sejamos assim sábios, mas o Espírito Santo tem falado conosco algumas coisas e nós amamos compartilhar. Queremos que você seja edificado por aquilo que diz a palavra de Deus, não por aquilo que você ouviu falar, mas por aquilo que está registrado. Sabe, esse livro, ele ensina as leis do reino. Jesus, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele disse, ele falou assim: é chegado o reino dos céus. Jesus, ele veio pregar um reino, ele veio anunciar um reino, né? Nós falamos, a religião nós não discutimos, não falamos, não sei o quê. Quem inventou a religião foi o homem, porque Deus, Jesus, ele é rei. Rei absoluto, e ele veio anunciar as boas novas do reino, o reino dos céus. Quando você ora o Pai Nosso, você diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então nós estamos aqui para falar do reino dos céus, né? Existe um rei, existe um Senhor absoluto, existe um livro que é a lei do reino, que é a Bíblia Sagrada. Existe uma moeda que se chama fé, porque você conquista as coisas do reino pela fé. Essa é a moeda do reino e este é o livro da lei. E eu quero ler com você um texto bem conhecido do Senhor Jesus Cristo, que ele fala aqui. Ele está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão das Bem-aventuranças. Aqui é Jesus falando para uma multidão. No capítulo 5, nós vamos começar do verso 1. Está vendo? Jesus falando assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Uma palavra simples que Jesus está falando a uma multidão. E eu fico pensando, aquela multidão, haveriam pessoas com que problemas? Ele estava falando para aquela multidão, e aquela multidão tinha pessoas de toda espécie. Tinha pessoas doentes, pessoas que tinham fome e sede de justiça, havia pessoas com problemas mil, todos estavam sentados ali, reunidos, ouvindo. E ele começou a ensinar aquele povo, começou a falar. Será que havia muitos pobres de espíritos? Será que haviam muitos que choravam? Será que haviam muitos que tinham fome e sede de justiça? E aí eu fico pensando, né? Quantos humildes, quantos doentes, quantos pobres, quantos desempregados, quantos desesperançados estavam ali para ouvir o que aquele homem estava dizendo.
aquele homem que eles não tinham ainda noção de que era o Filho de Deus, do Deus vivo, e que viera por amor. E ele estava ali falando, ele fala assim, olha, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, bem-aventurado, bem-aventurado. E ele vai falando, bem-aventurado. E ele vai ensinando, começa, sabe, a nos ensinar sobre o amor, começa a nos ensinar sobre a paz, começa a nos ensinar que quando uma pessoa faz o mal, você vira e dá a outra face, sabe, você não fica maquinando a sua justiça própria, a sua revanche, nada disso. E ele vai nos ensinando e ele vai falando assim, olha, eu acho que quando ele olhou aquela multidão, o coração dele foi tomado de amor, de ver, né? Porque em outras passagens ele fala assim que era como um rebanho, sabe, perdido e sem pastor. E aquela multidão estava ali para beber um pouquinho daquela palavra, para ter um pouco de esperança, para assumir, sabe, um respiro novo, uma coisa nova. E ele vai falar, e ele fala assim que ele passou a ensinar. Sabe, Jesus ele veio para nos ensinar, para nos levar a uma nova dimensão de amor, a uma nova dimensão de caridade, né? Caridade e amor, uma nova dimensão, sabe, daquilo que nós conhecemos por amor, um amor ágape, né? Que diz que o amor ágape é o amor mais puro, é o amor de Deus. E ele vem nos ensinando isso. E ele fala, bem-aventurados que choram. Quantas pessoas naquela multidão, sabe, que deveria estar com o coração partido, chorando, e ele vai, sabe, trazendo uma palavra de consolo, vai trazendo uma esperança, uma luz no fim do túnel. É isso que ele quer fazer com você hoje. Ele quer trazer uma esperança, ele quer trazer uma luz no fim do túnel. Ele fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Naquela multidão havia cansados, haviam oprimidos, haviam enfermos, haviam endemoniados, haviam presos, sabe, de cadeias, de hereditariedade, mas ele foi atraindo, né? Em Zacarias ele fala que o Senhor nos atraiu com cordas de amor eterno. E ali o Senhor começa a nos atrair com cordas de amor eterno. E ele vai falando, ele fala assim, olha, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Por nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Deus, ele quer restaurar você. Ele quer chamar você de bem-aventurado. Ele quer chamar você de próspero. Bem-aventurado quer dizer próspero, quer dizer feliz, né? Essa palavra quer dizer próspero, feliz. Ele quer te fazer assim. E ele quer te ensinar, ele quer te atrair para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de paz, de justiça e amor. E ele vem falando, eu quero te fazer discípulo, eu quero fazer de vocês, sabe, a luz do mundo. Eu quero que aonde vocês chegarem, a escuridão seja dissipada. Quero que aonde houver trevas, vocês levem a luz. Aonde houver enfermidade, vocês levem a cura. E Jesus vai falando para uma multidão. E assim, da mesma maneira, nós estamos falando. E Ele está repetindo hoje. Qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Eu quero fazer de você bem-aventurado. Eu quero fazer de você uma alegre mãe de família. Eu quero fazer de você um homem próspero. Eu quero fazer de você, sabe? Quero que as pessoas sintam prazer de estar com você, porque elas vão ver em você o amor de Deus. Elas vão ver em você, sabe, a paz. Elas vão ver em você algo diferente que elas vão querer na vida dela. Bem-aventurado é você, que Deus escolheu nesse dia, bem-aventurado é você,
sabe? Que Deus escolheu para viver o melhor desta terra, para viver o reino dos céus aqui nesta terra. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o reino, mas eu volto já já. Quero orar com você. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. E hoje eu estou falando com você um texto bem conhecido, muito pregado nas igrejas. Eu estou falando em Mateus 5, quando o Senhor, vendo as multidões, ele sobe ao monte e começa a falar sobre as bem-aventuranças. Jesus ele começa a falar: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, ele começa a nos ensinar, ele começa a trazer à existência aquele amor que somente ele teve por nós, né? Nós realmente somos o objeto de amor de Deus. Ele nos ama tanto, tanto, que ele nos constrange com tanto amor, né? Que em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, um amor inexplicável, né? De tal maneira, com tanta devoção, com, sabe, um amor extremo, que ele deu seu único filho por mim e por você. E esse filho também é consumido de amor por nós. Ele se deixa levar por amor, né? E aí ele fala: bem-aventurado, ele começa a nos ensinar. E ele vai ensinando aquela multidão e ele vem nos ensinando hoje a amar, né? Ô palavrinha difícil nos nossos dias. Hoje somos tudo passageiro, conquista rápida e já descartável, sabe? Mas ele nos ama com amor eterno. O amor dele não muda. O amor dele continua a cada dia nos atraindo a ele. Um amor, sabe, imensurável. E ele nos ensina a viver nessa dimensão de amor. Quando ele nos ensina a amar o próximo, quando ele nos ensina a perdoar. E aqui ele começa a falar, ele vai, as multidões começam a enxergar esse amor e começa a segui-lo, começa a ir aonde ele vai. E aí ele vem falando: bem-aventurado, e ele vai nos ensinando, e ele vai dizendo: você é o sal da terra, sabe? Você é a luz do mundo. Da mesma maneira como ele nos amou, como ele nos ensinou, ele quer que nós compartilhemos esse amor, ele quer que nós amemos também uns aos outros e que nós continuemos a missão que ele nos deu, que é amar ao próximo, que é libertar o cativo, que é orar pelos enfermos, que é levar a palavra de Deus, que é evangelizar, que é falar para o próximo que existe um caminho, que existe uma luz, que existe um Deus que nos ama, que quer nos dar a vitória, que quer que sejamos bem-aventurados, que existe um Deus que tem o sim e o amém para qualquer situação da sua vida. Esse Deus se chama Jesus. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de nada. Eu preciso chegar àquele que diz, quando esteve na terra, que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra, e um poder e um amor imensurável, que ele fala assim: olha, você é o sal da terra, você está aí para trazer tempero, para trazer amor, para trazer sabedoria, para livrar os cativos, sabe? Como ele diz aqui, ó, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, aonde tem uma situação de conflito, você vai lá e traz a paz do Senhor. Aonde tem uma situação de enfermidade, você vai lá e leva a cura do Senhor.
aonde tem uma situação de possessão, de vício, você vai lá e traz a libertação do Senhor. Para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor sentou aquela multidão e começou a trazer as boas novas, começou a trazer a libertação. Você foi livre e você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Não foi para fazer a sua, mas para fazer a vontade de Deus, para trazer luz. E ele fala assim, ó, viste o que foi dito, amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que ele está dizendo? Ame, ame, ame. Em todo tempo, ame. Em todo tempo, ame. Sabe? É o teu amor que vai trazer a libertação. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele está dizendo, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Deus, ele aborrece o soberbo, mas ele ama o humilde. Ele habita com o contrito de coração. Ele habita com os humildes. O Senhor tem planos para a minha vida. O Senhor tem planos para a tua vida, que você seja aquela pessoa que leve o amor de Deus. Sabe? Para fazer mal, estamos cheios. E para fazer o bem. Essa é uma batalha que nós temos que viver o dia a dia. A batalha da fé, a batalha do amor, a batalha da esperança, a batalha da cura, da libertação. Para isso o Senhor nos chamou. Havia uma multidão ali, com inúmeros problemas, com inúmeras situações. E de um sermão, e de um texto que vai de 9 versos, ele consegue abranger a todos. Ele consegue falar a todos. Ele consegue trazer refrigério a todos. O Senhor é muito simples e Ele ama os simples. Se você tem uma situação, coloque nas mãos do Senhor. Sabe, qualquer que seja ela, Ele tem interesse de cuidar de você. Ele tem interesse de fazer com que você chegue a Ele, para que Ele te atraia com cordas de amor eterno. E da mesma maneira você passe esse amor e você passe isso. Lute pela tua família, lute pelos teus filhos, lute pelo teu emprego, pela tua prosperidade, pela tua saúde, porque é isso que Ele tem. Ele quer que você seja feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz e próspero. Que você seja feliz e próspero. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. É uma palavra simples, porque o meu Deus é simples, porque Jesus é simples, porque quem cria regras, quem cria dificuldade para chegar até Ele somos nós. Porque Ele diz, vinde a mim, os que estão cansados e abatidos, porque eu vos aliviarei. E Ele está dizendo, vem, porque eu tenho o melhor de Deus para você. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Senhor, que o teu nome seja glorificado, venha trazendo paz, venha trazendo saúde, venha trazendo libertação. Senhor, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu amor e da tua libertação, da tua cura, Senhor. Nós não precisamos recorrer a mais ninguém, porque o Senhor tem todas as coisas nas tuas mãos. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada pessoa que está orando conosco. Obrigada pelo teu amor infinito, pelo teu ensinamento. Porque, Senhor, nós não podemos dizer que somos enganados. Porque o Senhor deixou a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela traz vida e vida com abundância. Senhor, recebe cada um no teu altar, cada vida. Prospera, liberta. Que seja sempre o teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que você possa ficar guardado por essa palavra. Que você saiba que seu Deus é simples assim como Ele quer que você seja. Que o amor de Deus venha constrangendo você e te atraindo a Ele mesmo. Fique na paz do Senhor. Fique com Deus. Até o próximo encontro. Fique na paz.